Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa Inclusão Produtiva, Preparação para o Trabalho e Renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 12ª aula do curso de Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, nós vamos lidar com o tema de como se preparar para a venda, né? Quais são os cuidados que o vendedor, né, deve ter antes de iniciar o seu processo de venda? Uma aula muito importante, aquele profissional que vai ingressar no mercado precisa do passo a passo. Isso que nós vamos começar a lidar nesta aula. Então vamos lá. Fases da venda. O ato de vender acontece naturalmente, ou seja, de forma contínua, sem intervalos ou etapas a serem concluídas uma a uma. Então, o processo de venda, se a gente for ver, gente, ele é uma coisa espontânea. O processo começa com a chegada do cliente no ponto de venda, ou, dependendo desse vendedor, se ainda for de porta em porta, quando ele aborda esse cliente, conclui com o pagamento, né? Continua com pós-venda. Nós vamos falar de tudo isso no decorrer desse curso. Falar em fase de vendas é apenas um recurso didático para orientar o vendedor, mas na prática a venda ocorrerá de forma natural, sem a preocupação de seguir regras. Com experiência, não será preciso seguir à risca cada uma dessas fases que nós vamos abordar aqui, né? O importante é sempre considerar o consumidor, seus pontos de vista, suas dúvidas a respeito do produto. Por aí a gente já está dando algumas dicas, né? Como deve ser o preparo do vendedor antes de receber ou abordar o seu cliente. Vamos lá. Fases da venda. A seguir, veremos juntos as etapas consideradas principais que poderão servir de orientação para o trabalho do vendedor do comércio varejista. Temos algumas imagens, né? Estou percebendo que você não vê ninguém triste vendendo, né? E ninguém deprimido, né? Muito pelo contrário. O vendedor sempre ele tem que estar de bom astral, ali estamos vendo, né? E aberto para receber e acolher esse cliente. Saber se colocar no lugar dele, captar as suas necessidades. Porque é uma coisa que eu estou sempre dizendo, gente. Empresas existem para atender necessidades. Bem atendidas essas necessidades, utiliza o cliente tem o seu emprego, né? Muito importante no momento que estamos vivendo. Como e por que conhecer os interesses do cliente, né? Como se preparar para a venda? Como receber o cliente? Como apresentar o seu produto? Como superar as objeções? Então, o que seriam as objeções, gente? São todas aquelas desculpas que o cliente tem para não levar, não fechar a venda, né? Nós vamos ver isso. Vocês já conhecem, né? Qual que é a primeira desculpa? Preço, né? Depois forma de pagamento, por aí vai. Qualidade do produto. Então, o vendedor tem que saber lidar com essas objeções. Como concretizar a venda? Não adianta fazer todos os passos, né? Processo de venda, das fases de venda, se você não concluir, não concretizar. E concretiza quando o cliente vai lá no caixa, paga o produto que ele comprou ou paga o serviço que ele adquiriu, né? Como realizar venda adicional? Está falando um pouquinho de realização. Como se preparar para a venda? Início da jornada. A gente tem uma imagem aqui, né, alegórica, fictícia, mostrando um longo caminho. Enquanto eu quero chegar lá naquelas montanhas, eu tenho que ter um planejamento para chegar. Eu tenho que ter alguns recursos, né? E é sobre isso que nós vamos, então, paulatinamente falar para capacitar você que quer ocupar essa função de vendedor do comércio varejista.
Antes de tudo, é preciso que o vendedor reúna o máximo de informações possíveis, não só sobre a empresa para a qual vai vender, como também em relação à pessoa ou às pessoas com quem vai conversar, também sobre o produto. Não escrevi ali falando. Tem que conhecer a empresa como um todo, né? Por isso que é importante conhecer a história da empresa que eu vou trabalhar, né? Qual a sua linha de produto, quais os ramos de atuação, quais são as unidades, né? Se ela tiver mais de uma, que cidades ela está, em que regiões ela está, quem que são os investidores, o dono da empresa, né? Qual que é a missão, quais que são os valores, né? Nós falamos um pouco sobre isso, para que o vendedor tenha argumento. Eu não tenho argumento se eu não conhecer aquilo que eu estou vendendo, se eu não conhecer a empresa que eu estou prestando. É importante, né? 80% dos empregos no Brasil é no comércio varejista, gente. Então a gente tem que realmente valorizar essa profissão. Já percebeu o impacto que sua experiência tem quando esquece de levar alguma coisa ou prepara a mala para a viagem de forma descuidada? Já passou por isso? Chega e fala, puxa, esqueci a escova de dente, puxa, esqueci o pijama, esqueci o chinelo e agora? Não planejou. Eu costumo, quando vou viajar, pensa, né? Já vai formando a sua mala devagar, vai pondo as coisas e lembrando, faz um checklist, né? Que é necessário, naturalmente, vendo quanto tempo vai durar essa viagem, onde você vai ficar, tudo isso. Mas o que isso tem a ver com vendas? Tem a ver com planejamento, tem a ver com esse caminhar, né? Preparação para a jornada é como se você estivesse arrumando sua mala de viagem, buscasse fazer isso da melhor forma possível, tentando aos mínimos detalhes. Ouviram falar da lei de Murphy? A lei antiga. É o seguinte, se alguma coisa for dar errado, ela vai dar. Tenha certeza que vai dar errado. Então, por isso, a previdência para os problemas. Claro que a gente não consegue resolver tudo, né? A vida é muito dinâmica, o acaso está sempre presente. Mas é sempre bom, né, eu me planejar antes, evitar qualquer problema vindouro. Eu não posso fazer feio com o cliente, encantar os meus clientes e efetuar o meu trabalho como vendedor. Hoje em dia, inclusive, há uma enorme quantidade de informações sobre pessoas e empresas disponíveis nas redes sociais. De modo geral, em outros portais da internet. Portanto, use isso a seu favor. Navegue pela sua rede, pesquise até mesmo em sites de sindicatos setoriais para analisar. Então, a gente tem o celular, tablet, né? PC, notebook, não importa o dispositivo, gadget eletrônico que você tenha. Antes de sair vendendo, é importante buscar informações. Primeiro sobre a empresa, produto, depois tentar amealhar informações sobre os clientes. A concorrência é importante também. Sabe o que a concorrência está fazendo? Não espere teu cliente te falar, olha, o teu vizinho está vendendo mais barato. Teu vizinho já tem uma oferta melhor que a sua, já tem um lançamento. Ah, você ainda não tem um lançamento, teu vizinho tem, eu vou comprar lá. Dá vergonha, gente. Fez a lição de casa. Tenho que buscar o primeiro passo, o máximo de informação. Conheça em detalhes o produto ou serviço que vai oferecer, saiba suas características, suas qualidades e principalmente os benefícios que pode trazer ao comprador. Eu preciso saber a fundo, né, a aplicação do produto que eu estou tendo, né? Aqui nós temos o exemplo de uma vendedora, uma loja de calçados, apresentando para a cliente aquilo que ela está buscando, identificando a necessidade do cliente para oferecer o melhor. Não adianta eu identificar a necessidade do meu cliente, conheço as características do produto que eu estou vendendo ou do serviço. Fundamental, lição de casa básica, o beabá.
É importante que o cliente o identifique como pessoa que conhece o produto, sabe ensinar seu uso, consegue esclarecer. Para tanto, preparar-se com afinco, estude o produto, domine seus pontos fortes e fracos, acredite na qualidade do que vende. Não conseguirá convencer outra pessoa se não estiver convencido do que o que você está vendendo. Né? Nós temos um exemplo, uma bicicletaria, né? É recomendável que você treine as etapas de demonstração. Já pensou, você vai vender um celular? Já dei esse exemplo numa outra aula. Chega lá, escuta moça, esse celular aqui, eu consigo transferir os dados dele para o meu notebook sem o cabo? Não sabe. Claro que dá. Né? Transfere para a nuvem e depois transfere para qualquer outro gadget. Você tem que estar bem informado do que você está vendendo. Você está numa bicicletaria, olha lá, esse senhor está perguntando, né? Está vendo ali, ó, escuta, eu tenho como colocar água nesse dispositivo, né? Eu pretendo fazer um percurso longo com a bicicleta. Pretendo participar de grupos, né? De viagem, perto. Olha, tem marcha. Como é que funcionam as marchas? Qual o tempo de garantia? Se eu tiver algum problema com a bicicleta, vocês cobrem isso? Quanto tempo? Eu posso pagar uma garantia que estenda, que eu fique mais protegido? Essas são informações básicas que o cliente vai te indagar e você. Preocupe-se também com a comunicação. A gente, a comunicação é fundamental. Você é responsável por todo o relacionamento que terá com o cliente. Tem que falar a língua do cliente. Mas todo mundo não fala português, professor? Ah, é? Português no nosso país, dependendo da região, é de um jeito. Você sabe o que é bergamota? Pois é. Bergamota é mexerica aqui para nós, no estado de São Paulo. Tangerina, no estado do Rio de Janeiro. Só para citar um exemplo. Se a gente não souber a linguagem de forma adequada, poderemos perder o cliente. É necessário que o vendedor não falte com respeito. Aprendi na minha educação, tenho certeza que vocês também, né? E não importa a minha classe social, meu poder aquisitivo, elegância, educação, valor que ouro. Por dar uma olhada hoje, vendedores que tem no mercado, vai perceber que muitos deles têm elegância, respeito, não ser preconceituoso. Hoje nós estamos vivendo uma época que as minorias, todo mundo tem os seus direitos. Você tem os trans, tem os gays, tem suas várias tribos. Todas essas pessoas merecem respeito. Né? Todo ser humano merece ser tratado como tal, não importa a religião, o credo, o time que torce. Né? Sim, é necessário que o vendedor, então, dê demonstrações de ética. Não faltar com a ética, pois caso isso aconteça, certamente a venda não vai ocorrer. Se ocorrer, provavelmente o cliente nunca mais voltará à loja. Então, desculpem eu ter citado esses grupos, eu estou dizendo a verdade. A gente tem que aceitar todas as pessoas do jeito que elas são. Eu não vou ser um bom vendedor. Né? O dinheiro de um não é melhor do que o dinheiro do outro, que eu já ouvi isso, né? Uma pessoa só porque eu estava mal vestido, quis comprar um produto, para mim me tratou muito mal, o outro que estava muito mais bem vestido, bem mais tratado, acabou não comprando e eu fiquei tão chateada, a minha amiga falou. Eu acabei não comprando, fui comprar numa outra loja. Falta de preparo do vendedor. Estou sempre falando isso, gente. Nós, quando vestimos a camisa de uma empresa, novo aqui, a camisa da Casa do Garoto, nós temos que ser profissionais e representar
com dignidade, presa. E essa pessoa que foi maltratada por você, com preconceito, vai falar mal de você. Não tenha certeza disso. E o contrário é verdadeiro. Se atender bem, ela vai trazer mais gente para você. Olha, a vendedora, aqui tem um exemplo, olha que bonita essa vendedora, não pela aparência, mas pela forma como ela recebe o cliente, ó, elegância, cuidado, né? Respeito, fundamental. Para uma perfeita comunicação, a mensagem que será apreendida pelo cliente, ou seja, entender o que você está dizendo. Aí a necessidade de encontrar um meio termo para a linguagem extremamente complexa, rebuscada, a linguagem mais cotidiana e familiar. Isso quer dizer, dependendo do vendedor, se ele está atuando numa área mais técnica, vendendo equipamentos, máquinas, por exemplo, ou algumas ferramentas específicas, a linguagem é técnica. E muitas vezes o cliente pode ser leigo. Então é importante essa transdução, essa tradução, né? Essa linguagem mais técnica para uma linguagem mais simples, que o cliente possa então adquirir aquele produto e saber de todas as suas qualidades. Muitas vezes você tem uma dona de casa comprando, por exemplo, uma ferramenta técnica para o filho que está fazendo um curso de engenharia, né? Ou um filho que está fazendo odontologia, uma filha que está fazendo fonoaudiologia. Você está vendendo um produto técnico, tem que saber traduzir linguagem, né? Veja a seguir algumas dicas importantes que o ajudarão a encontrar esse caminho. O caminho da linguagem, de melhorar o seu vocabulário, de melhorar inclusive a sua postura frente a esses clientes, né? A leitura de romances, de livros de viagem e jornais pode ampliar as possibilidades de conversa sobre variados assuntos do seu cliente. Sempre é possível emprestar uma boa leitura em bibliotecas públicas. Se você possui um dispositivo eletrônico como tablet, celular, você pode baixar bons livros gratuitamente da internet, em formato PDF. Cansado de fazer isso. A gente tem que ficar sempre se atualizar. Já falei para vocês, né? Quando uma pessoa termina um curso universitário, devido à velocidade das informações, da atualização, ele já sai desatualizado, vai precisar fazer uma qualificação. E dirá nós que paramos de estudar, terminamos aí um curso de ensino médio, está um curso superior e acha que está bom. Não está bom. Né? Ter um vocabulário rico auxilia a conversa e principalmente aumenta seu poder de convencimento. Na medida em que você consegue expor com clareza o que está pensando naquele momento. Para melhorar o vocabulário, nada mais importante do que a leitura constante. Você costuma fazer isso? Ah, professor, eu tenho preguiça. Não gosto de ouvir isso, gente. A preguiça nunca leva a gente a lugar nenhum, né? Nem a riqueza, ao trabalho, boa vontade e a perseverança. Nesta aula, nós vamos estar dando algumas dicas, indicando filmes para vocês para aprimorar aquilo que eu estou em aula aqui. A gente não pode ter preguiça, né? Porque conhecimento, gente, não ocupa lugar, garante para a gente as oportunidades. Às vezes você chega para uma entrevista, o entrevistador, então, como aconteceu comigo, né? Fala, olha, eu não vou te entrevistar, já vi o teu currículo, por favor, tem aqui um texto sobre a nossa empresa, a nossa linha de produtos. Gostaria que o senhor lesse, o senhor tem 3 minutos para ler, e aí o senhor vai vender para nós nosso produto. Como? Tem que ter jogo de cintura, gente. Se eu não tiver uma boa leitura, se eu não tiver bolso legal de cultura geral, sabendo o que está acontecendo no mundo, na ciência, na tecnologia, na história, né? Vou saber a situação como é. Porque quanto mais informação, mais leitura e conhecimento, mais criatividade. Sabia disso?
É o que eu estou sempre ensinando para os meus alunos. Então, vamos praticar a leitura. Vou falar uma coisa, tem gente que não gosta de ler, mas você também pode procurar podcasts, né? Então, com a tecnologia, em vez de ler, você pode ouvir. Pessoas que preferem ouvir. Não tem problema. Pode, enquanto está fazendo a sua atividade diária, ouvir uma determinada aula, um determinado. Ó, verbalizar, falar, pensamento com rapidez, clareza, ajuda na comunicação. Eu também sou professor de técnicas de oratória. A gente tem vários exercícios de trava-língua, que é justamente para melhorar isso, né? Com esses exercícios, algumas atividades para melhorar a dicção, facilitem muito a postura do vendas, né? Você já deve ter percebido que o pensamento parece correr bem mais rápido, consegue expressá-lo em fala, não é? Esse. É tão veloz, na hora de falar, pode atropelar. Por isso, controlar a ansiedade, respiração, né? Ter um planejamento eficaz na cabeça para abordar o cliente, paciência, muita paciência. Quem não tiver paciência, não. Estou dizendo aqui. Para ter sucesso, é importante tentar estabelecer uma sequência lógica dos assuntos e pensamentos. Com isso, você conseguirá verbalizá-lo mais facilmente. Quer um exercício muito legal para fazer, para conseguir fazer isso, esse slide está dizendo, eu consegui concatenar as ideias, construir uma argumentação lógica, né? Uma história para conseguir convencer o cliente, é ter redações, gente. Exercício de construir uma redação e ver, as concatenar os conhecimentos, a leitura, e me faz criar, né, um roteiro, uma sequência lógica do meu discurso. Sempre indicando isso para aqueles alunos meus que fazem meu curso de técnicas de oratória. Não é possível conversar com todas as pessoas da mesma forma. É óbvio, né? Você em casa sabe disso. Filhos da gente não são iguais. A linguagem com cada um deles é diferente. Por exemplo, quando conversamos com uma autoridade, damos um tipo de fala. Você vai falar com o prefeito, com o vereador, sei lá, com alguma autoridade, um policial, né? Rodoviário, por exemplo, a fala não é a mesma como conversar com a família ou com um amigo. Então, a gente percebe isso. Assim é importante que você perceba quem é o interlocutor, ou seja, quem eu estou falando, para adequar a minha linguagem. Eu estou falando com uma pessoa mais humilde, simples, né? Não é porque ela é humilde e simples que ela não tem conhecimento. Às vezes tem muito mais conhecimento que a gente. Sempre dizendo isso. Por isso que é importante o vendedor também ser humilde, né? Às vezes eu já não peguei, por assim, instante, ele só de olhar assim para a natureza, ele já sabe se vai chover, se esse ano vai fazer mais frio ou não. Acertam. Experiência. Conhecimento empírico. Então a gente nunca pode se desfazer de aí adequar a linguagem conforme o cliente que me chega. Posso receber também um cliente que seja sofisticado, professor, advogado, né? Um professor de música. Tem que saber falar na linguagem dessas pessoas. Isso a linguagem é importante. Tentar o conhecimento. Toda mensagem escrita precisa ser lida e analisada com cuidado para garantir não só a correção da escrita, também delicadeza e a forma educada e sincera de dirigir aos outros. Você vê um cartaz que seja agressivo. Às vezes você vê, né, no Facebook, nas redes sociais, uns cartazes pitorescos, né? A gente dá até risada. Esses cartazes não têm o objetivo de vender profissionalmente. Ó, nós temos aqui uma criatividade, um cartaz, uma loja, ó, Ministério da Saúde adverte. Falta de novos looks deprime. Mensagem para as mulheres que gostam muito de fazer compras, comprar novos calçados,
um novo vestuário, né? Mensagem produzida com essa elegância, corretamente, sendo elegante com os clientes. Isso é muito importante. Para adquirir uma forma de se comunicar com tranquilidade, sem medo de ser inconveniente, é aprimorar. Nada melhor para isso que a prática. Procure exercitar cada um desses itens em seu dia a dia. Todos os momentos de comunicar. Para que? Para as pessoas com deselegância. Temos o dever. Quanto mais aumenta, né? Passamos por dificuldades para chegar até onde estamos, temos dar o caminho das pessoas que estão à nossa frente, criando sempre um ambiente harmônico. A linguagem tem esse poder, né? Nossos cabides penduram amor, carinho, personalidade, estilo, jeito de ser e de mensagem bonita. A impressão que tem até um perfume, né? Elegância, acolhimento. Hoje nós vivemos uma carência muito grande, gente, de acolhimento. Pessoas muitas vezes, principalmente as pessoas idosas, mais solitárias, elas buscam pontos de vendas não só para comprar, mas para buscar a companhia. Normalmente o vendedor faz um elogio, sempre destaca um ponto positivo. Precisa. Bom, gente, o vendedor às vezes é um psicólogo. Precisa ter essa consciência, atender bem clientes, com isso vender e ter sucesso na sua profissão. Como eu falei, nós iríamos recomendar alguns filmes, alguns títulos para vocês. Tá? Ó, recomendação de filmes complementares. Sucesso a qualquer preço. Glengarry Glen Ross. Direção de James Foley, 1992. É um filme velho, né? Mas que traz conceitos que não se perde com o tempo. É um filme sobre dois vendedores veteranos e um novato. Este com mais sorte, disputam prêmios para vendas imobiliárias e uma competição envolvendo dinheiro e falta de ética. No entanto, independentemente do clima de rivalidade, é possível perceber durante a história as básicas concretização da venda. Você que está iniciando, então, recomenda um desses filmes que eu estou dizendo, não precisa ser esse. Vamos ver um outro? Esse eu recomendo. Né? Todas as vezes que tenho aula presencial com meus alunos no curso de técnicas de vendas, eu projeto esse vídeo, né? De porta em porta. Direção. E vem Counter, 2002. Um pouco mais novo, né? O filme de porta em porta é baseado na história verdadeira de Bill Porter, filme biográfico. Teve paralisia cerebral, o que acarretou limitações na sua fala e nos seus movimentos. O filme retrata a luta de Bill para conseguir o emprego de vendedor de porta em porta. Após insistir muito, conseguiu a vaga. Olha que legal que é esse filme. Tanto na entrevista de emprego como nos primeiros contatos com seus clientes, ele vivencia situações de preconceito e rejeição. Você acha isso legal? Claro que não. Mas mostra como ele lida com essa situação. Né? Como que Bill Porter consegue superar todas as dificuldades para se tornar melhor vendedor da loja, da empresa que ele trabalha, se não me engano é Atic. É possível tirar boas lições de como fidelizar o cliente, como a resiliência é fundamental no exercício no início dessa profissão, qualquer parte. Ele demonstra muita paciência, é um vendedor, vai de porta em porta, conhece a vida dos seus clientes. É um filme maravilhoso. Ele não tem esse dinamismo que tem os filmes de ação que a gente está acostumado a assistir. Mas como filme didático, é excelente. Vamos ver mais um? O Primeiro Milhão. Também é um filme excelente. Boiler Room é um filme norte-americano dos anos 2000.
Guiar as atividades com ética e zelo são essenciais para obter êxito, seja em que circunstância for. Alcançar resultados duradouros exige esforço e não é alcançado sem determinação e conhecimento. O filme demonstra boas técnicas como lidar com objeções, que a gente acabou de falar, clientes, e a importância de ter um método que o vendedor é o fechamento de venda. Para você está ingressando na profissão, assista um desses 3 filmes. Se puder, assista os 3. Vai ter aí uma toma de experiências, vivências e exemplos do que pode abraçar, praticar no seu. Nesta aula, iniciamos nosso estudo sobre as fases da venda. Ela acontece naturalmente, mas para efeitos práticos, falamos de 7 passos. Vimos o primeiro passo, que é como se preparar para a venda. Ficou claro que informações são vitais para o início da jornada. Você deve usar todas as ferramentas possíveis para obter esse primeiro desafio da jornada. Vimos também a importância da comunicação para transmitirmos objetividade, respeito e cordialidade, tudo o que precisamos sobre o produto. A empresa e os serviços disponibilizados aos clientes. Gerar confiabilidade, afinal, o cliente se sinta acolhido, o cuidado com a informação escrita, seja em cartazes, impressos ou feitos à mão, eu voltei, né, gente? Então, nós estamos encerrando a nossa 12ª aula. Mostramos o primeiro passo de como se preparar para a venda. Espero que essa aula seja útil. Qualquer dúvida, deixar abaixo do vídeo. É um prazer responder. Falando em responder, nós continuamos deixando um questionário no link do vídeo. Vocês têm condições de avaliar o conhecimento dos alunos que estão na Casa do Garoto, de forma a confirmar a sua participação. Desejo a todos vocês, né? Fecho e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.